Olá! Nesse tempo de isolamento social, de crianças em casa, de pais estudando com as crianças, acompanhando mais de perto a vida escolar das crianças, tem surgido muitas questões importantíssimas, essenciais. Alguns pais de crianças que eu atendo ou alguns amigos meus, têm vindo conversar, têm procurado conversar sobre todas essas questões. Eu então me dediquei uma boa parte do meu tempo a avaliar isso, a estudar, a pesquisar, a ler, procurar, refletir. Dividi as minhas reflexões com 3 grandes amigas, pedagogas, e vou apresentar para vocês o que é que a gente pensou, não a conclusões, a gente não chegou a nenhuma resposta pronta, mas ao contrário, levantamos questões, e a proposta do Quer Saber é que as questões que eu vou trazer hoje traga em vocês mais questões e que a gente ponha todas essas questões numa mesa de troca, numa mesa de discussões, para que a gente ache soluções que são novas, porque estamos vivendo uma situação nova, mas que são justas, que são realistas e que de fato promovem os filhos de vocês, os aprendizes, os alunos a uma evolução. Então, a primeira coisa que nós precisamos considerar é que muitos pais têm reclamado de um grande volume de tarefas, de uma grande quantidade de coisas por imprimir, por fazer, por montar, por apresentar. E nós precisamos ter muito claro que isso não substitui as aulas presenciais. Eu conversei com essas amigas e a gente concorda nisso. Talvez para o ensino médio não seja assim. Talvez para o ensino médio seja possível aproveitar as aulas online de uma forma muito próxima do que eles aproveitariam as aulas presenciais. Então nós vamos falar basicamente sobre a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. Então olha, esse grande volume de tarefas não substitui as aulas presenciais. Não vai ser como se essas aulas tivessem sido dadas. Isso é um ponto que precisa ficar claro. E claro, você que está me assistindo pode discordar de mim. E é essa a ideia, que você possa se manifestar, que você possa apresentar seus pontos de vista. Mas nós pensamos assim. A outra coisa importante, o outro dado importante para a gente prosseguir, nesse tema é que com esta proximidade, com essa participação intensiva dos pais na vida escolar dos filhos, eles estão percebendo as falhas no processo de alfabetização dos filhos, eles estão percebendo aquilo que os filhos não sabem. E muitos pais observam isso. Se eles dizem a mesma coisa de uma maneira diferente, a criança não a reconhece. Eu chamo isso de treinamento. A criança está treinada a responder numa determinada forma. Saiu da forma, ela não consegue aplicar, ela não consegue generalizar aquele conhecimento que ela usa numa determinada situação. Isso de fato é um problema, Porque não pode ser que uma criança só saiba ler a letra da professora. Não pode ser que uma criança só reconheça o enunciado de um problema se ele for feito do jeito que a professora faz.
Então, essa é uma questão muito importante e que nós precisamos rever. Não é? Isso que eu estou chamando de generalização da aprendizagem. E quando eu pensei nisso, eu me lembrei daquele quadro que teve alguns anos no programa do Luciano Huck, Soletrando, que a criança, o pré-adolescente, ele podia pedir sinônimo, mas ele também podia pedir aplicação numa frase. É disso que eu estou falando, é isso que eu estou, essa questão que eu estou levantando. Para que serve aquilo? Como é que usa aquilo? Porque se a criança tiver essa percepção, é mais fácil de ela conseguir generalizar esse conhecimento. Agora, isso, gente, é um desafio para os pais, muito fácil de entender, porque às vezes no consultório eu jogo com a criança alguns jogos, por exemplo, um jogo muito amado pelas crianças maiores, 9, 10 anos e até adolescentes, é o Ian. Ele tem 5 dados e você joga os dados e conta os pontos e aí tem várias etapas. E aí na hora de somar os pontos, normalmente é um jogo longo, então normalmente na hora de somar os pontos, eu preciso somar para dar tempo de a gente encerrar a sessão com o resultado, porque seria muito frustrante sair da sessão sem saber quem ganhou, não é? E aí as crianças me veem somar e elas simplesmente não entendem como eu somo. E a recíproca é verdadeira, eu também não entendo como elas somam. Então, para os pais assumirem isso, é difícil. Então, é disso que a gente está falando. A gente precisa entender esse contexto. Uma outra coisa que os pais, aí dos maiores, Fundamental 2, estão percebendo é que os filhos não sabem estudar. Eles não sabem organizar nem o material para estudar essa matéria, pegar tudo dessa matéria, e nem o próprio pensamento, a disciplina interna, eles não sabem. E talvez a gente precise começar de fora para dentro. Então, um lugar para estudar, onde não tem celular, televisão, videogame, nananana, e uma organização interna para estudar. E isso talvez seja importante de se considerar para a volta, né, às aulas. Para terminar esse bloco, eu vou fazer uma reflexão que eu fiz com a filósofa Viviane Mosé. Ela fala nessa reflexão que o final do século XX experimentou um desenvolvimento tecnológico absurdo, mas esqueceu das humanidades, esqueceu da filosofia, esqueceu das artes. Então, nós temos a esperança como sociedade de que a técnica resolva todos os nossos problemas, todos os nossos incômodos, todos os nossos sofrimentos. E somos um fracasso como humanos. Precisamos recuperar, resgatar nossa humanidade. E aí eu quero ler uma frase do Mia Couto que vai direitinho para essa fala da Viviane Mosé. Queixamo-nos de que as pessoas não leem livros, mas o déficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros.